Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui no canal Pela Bíblia. Estamos no Evangelho de João. Já estamos no capítulo 15. Vejam só que bênção. Devagarzinho nós vamos estudando a palavra de Deus. Talvez você está falando, puxa vida, ancião, eu perdi tantas partes. Então volta um pouquinho, né? São normalmente mensagens curtas, mas que a cada dia a gente vai lendo um pouquinho da Bíblia. Vamos lendo e vamos compreendendo. Nós começamos ontem o Evangelho de João, no capítulo 15. Nós consideramos até o versículo 4. Né? Então agora a gente vai continuar considerando mais um pouco. Veja só. Ele disse que está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus ele deixa muito claro que você tem que estar nele. Né? Ele não diz que você tem que estar num grupo religioso, ele não diz nada disso, ele diz que você tem que estar nele. Seu relacionamento tem que ser com ele. E aí ele continua no versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então notem só que interessante, Jesus ele deixa muito claro aqui também nesse texto, que se nós podemos fazer alguma coisa em sentido religioso, né, e em sentido do próximo, ele diz que é apenas porque nós estamos nele. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Nada do que nós fazemos é nosso, isso eu sempre tenho dito, né? Para ajudar as pessoas a compreenderem. Nada do que nós fazemos é nosso. Nós só o fazemos porque nos é concedido pelo Pai. Então Jesus Cristo ele mostra exatamente essa ideia. Sem ele não podemos fazer absolutamente nada. E ele prossegue. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Então veja que Jesus ele deixa muito claro, quem está nele está produzindo os bons frutos na vida de outros. Quem não está nele será lançado fora, no fogo. Por quê? Porque quem não está em Jesus, ele não tem condições de dar o menor fruto possível. Nós não damos frutos porque nós somos bons ou pela nossa própria iniciativa. Os frutos que nós damos é simplesmente porque nós estamos em Jesus. Não é da nossa própria iniciativa, não é porque nós queremos. A Bíblia diz que não é do que corre, não é do que é mais esperto, mas é daquele a quem Deus concedeu. Então vejam que Jesus ele deixa muito claro essa fala para que todos nós possamos também ter essa consciência. E aí no versículo 7 ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitas pessoas compreendem mal esse texto. Puxa vida, então quer dizer que tudo que eu pedi para Jesus, ele vai realizar para mim? Não, veja que existe aqui uma condicional. Se vós estiverdes em mim, né, e as minhas palavras estiverem em vós. Então Jesus ele mostra claramente que uma vez que nós estamos nele e as palavras dele estão em nós, então existe uma receptividade, existe uma espécie de mão de duas vias. Sendo assim, Jesus ele cumpre, não é, em nós as próprias palavras dele, e tudo aquilo que você pedir, de fato, será realizado, porque você já não pede mais segundo a sua vontade. Você pede segundo a vontade de Cristo, tá bom? Então tá aí um próximo ponto muito importante para que nós possamos analisar. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, a palavra discípulo aqui, ela é aluno,
Então ela indica que quando nós damos os bons frutos que Jesus ele nos dá, nós glorificamos ao Pai. O Pai é quem é glorificado, né? E assim nós nos mostramos alunos ou discípulos de Jesus. E vos mostrei ser meus discípulos, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Notem que Jesus ele traz uma relação para os discípulos semelhante à relação que ele tem com o Pai. A relação de Jesus com os discípulos não é uma relação, conforme nós conhecemos, de um Deus mitológico, não é uma relação de um Deus tirânico, não. A relação que nós conhecemos em Jesus é a relação de um Pai misericordioso, de um Pai amoroso, assim como também o Pai o é no Filho. Dessa maneira nós nos tornamos eternamente filhos, né, do Pai e também do Senhor Jesus Cristo. E ficamos no amor dele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui, quando a gente vai entendendo, você vai perceber que muitos às vezes entendem errado. Se guardardes os meus mandamentos. Eles normalmente pegam essa palavra e fazem uma alusão, né, aos mandamentos da lei mosaica. Não. Quando você pega o mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que nós já consideramos aqui, você vai perceber ali muito interessante. Jesus Cristo disse que o mandamento dele é que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus, que nós precisamos realmente guardar. Amarmos-nos uns aos outros e permanecer também no amor de Cristo. Certo? Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, né? Ou seja, Jesus está dizendo que se nós procurarmos externar o amor ao próximo, se nós procurarmos viver uma vida realmente com menos egoísmo e uma vida que seja bênção na vida de outras pessoas, a nossa alegria vai ser plena. É por isso que ele disse, lá em Atos 10, 34, há mais felicidade em dar do que há em receber. Portanto, notem que interessante, e agora ele vai reafirmar o que eu citei de João 13, 34, 35. Ele disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Note que fica muito claro, né? O mandamento de Jesus, o ministério de Jesus, ele foi pautado durante todo o tempo no amor. Ele disse que o amor dele é igual ao amor do Pai. Por quê? Porque o amor do Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não seja destruído, mas tenha vida eterna. De modo que o amor de Jesus é um amor similar ao do Pai, e é o amor que ele manda que nós externemos aos outros. Um amor na prática, né? Vejam, por exemplo, que Jesus demonstrou esse amor em várias ocasiões, mesmo a pessoas que não estavam ali no rol apostólico junto com ele. Note, por exemplo, que ele disse em algumas situações, não é? Olha, eu tô com pena desse pessoal. Eles não têm comida. Eles vão desfalecer pela estrada. Mas Jesus foi lá, multiplicou os pães. Então Jesus tinha um amor que era um amor prático. Não era esse amor da religião, né, de hoje. Esse amor que dá tapinha nas costas, mas o outro continua passando fome. Esse amor que dá tapinha nas costas, mas o outro continua passando frio. Não, o amor de Jesus era um amor prático, né? O mandamento de Jesus é esse. Então muita gente diz que segue a Jesus, mas será que realmente ama o seu semelhante? Essa é que é a grande questão. Não adianta nada de muitos atos religiosos se você não amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a você mesmo.
E aí ele continua dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então note que Jesus está atrelando a fala dele o tempo inteiro ao amor, né? A nós externarmos boas obras para com aqueles que muitas vezes não são nem do nosso círculo de amizade. Ninguém tem maior amor do que esse, daquele que dá a vida pelos seus amigos. Ali ele fazia uma referência pessoal a todos aqueles que desejariam tornar-se seus amigos. Aí ele diz que quem quiser ser meu amigo tem que fazer o que eu mando. O que é que ele manda fazer? Amar os outros. Jesus não manda fazer mais nada. Jesus não fica mandando você se dedicar, né, a vida inteira a um grupo religioso. Jesus não fica mandando você cumprir os ditames da religião, nada disso. Ele só manda você amar o próximo. Só. É só o que Jesus Cristo manda fazer. E aí ele diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então note que Jesus, ele diz que nós já não somos mais servos dele. Nós somos amigos. Amigos por quê? Porque nós aceitamos a incumbência de amar ao próximo. Amigos porque nós entendemos que a dor do próximo, ela pode ser a nossa dor. Amigo porque nós vemos as pessoas passando dificuldades e nós vamos lá abençoar a vida dessas pessoas. Então nós nos tornamos verdadeiramente amigos de Cristo, né? E aí ele diz que nós não precisamos ficar preocupados, né, com aquela visão da cristandade, né? Ou aquela visão mitológica, eu tenho que servir a Deus. Não. Ele diz: você agora são meus amigos. Vocês são meus amigos, é assim que ele diz. Agora no 16 tem um ponto muito interessante também que vale a pena a gente considerar. Olha só. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus insiste aqui, né, na ideia de amar uns aos outros. Percebam só que importante esse discurso de Jesus. Portanto, o capítulo 15, quando Jesus ele trata, né, sobre ele ser a videira, nós sermos os ramos, estarmos atrelados a ele e produzir frutos, esses frutos, na verdade, é aquilo que nós produzimos na vida do próximo, na vida daquele que está muitas vezes necessitado. Quais são os frutos que nós temos produzido? Não adianta frutos religiosos. Não adianta você dizer assim: vá em paz, mantenha-se bem aquecido, né? Fica tranquilo que o novo mundo vai chegar logo logo, né? Fique sossegado, né? Lá no novo mundo você vai ter boas casas, vai ter bom trabalho, lá no novo mundo vai ser tudo uma bênção. Não, não. Esse tipo de cristianismo não serve. O cristianismo de Jesus é acolhimento. O cristianismo de Jesus é apoio. O cristianismo de Jesus é menos fala e mais ação. Tá bom? Eu espero que você tenha tirado proveito. Amanhã a gente prossegue aí a partir do versículo 18, né, trabalhando o capítulo 15, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Bom, ao mesmo tempo eu já convido você para daqui a pouquinho estarmos no canal JWR, tá bom? Eu vou trazer agora aqui um outro vídeo que dá tempo, né, até a gente chegar lá no JWR. Vou trazer um outro vídeo que dá tempo aqui para você acompanhar, um conhecimento a mais para você, tá? Pode ser que você não assistiu ainda, então vou trazer um vídeo reprisado, aproveite e assiste aí, tá legal? Porque às 8h30 nós estaremos lá no canal JWR. Deus abençoe vocês, até daqui a pouquinho. Continua aqui nesse canal que vai vir um vídeo muito legal agora.